Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu sou a doutora Marina, advogada inscrita na OAB São Paulo, tá? Fiquei 15 dias sem fazer vídeo, né? Por quê? Porque por ser como eu já disse, né? Esse mês aqui é um mês dedicado aí, uma playlist com crianças, né? Com casos aí notórios no Brasil e no mundo aí em relação a crianças, e por ser um tema muito pesado, eu decidi fazer aí, eu pensei em fazer dar um pouco mais de leveza aí, né, e não ficar colocando vídeo, né, sobre isso toda semana, porque são vídeos que, assim, são incômodos de fazer, né, uma vez que são temas pesados, né? Então eu pensei em fazer um vídeo, né, na primeira semana de outubro, que eu inclusive já fiz, já está aqui no canal, deu uma grande, enorme aí quantidade de visualizações, que foi o caso da Joana Marcenal. E hoje eu irei fazer um caso, né, que também é muito incômodo e que não é daqui do Brasil, mas que deu aí uma repercussão mundial. Esse caso aconteceu nos Estados Unidos, né? E daqui 15 dias eu irei postar um outro vídeo, tá? Um vídeo, vai ser surpresa, tá, gente? Com outro tipo de caso aí, eu irei juntar 3 casos num só que aconteceu no mesmo ano, né? E que causou repercussão nacional e que se caracteriza ambos os 3 aí pela impunidade. E hoje nós iremos falar sobre um caso aí que realmente é muito incômodo, caso que não aconteceu aqui no Brasil, né? E a principal fonte de pesquisas aí desse caso foi vídeos de YouTubers, né? Porque tem vários YouTubers aí de casos criminais que fizeram esse caso, né? E o principal, um documentário de 6 episódios da Netflix, né? Quem tem Netflix aí em casa, acho que já sabe qual é o caso aí que eu tô trazendo, né? Um caso que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, e que se debate aí até hoje, né? A questão do descaso dos órgãos públicos de proteção à criança e ao adolescente, né? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos também, né? E que acaba caindo por terra aí essa questão, né? De que muitas vezes as leis lá funcionam, ou que os órgãos lá funcionam, né, que lá as pessoas são mais protegidas. Não é bem assim, né? Com esse caso não foi bem assim. Então eu vou falar hoje sobre o caso Gabriel Fernandes, né? Eu nunca trouxe um caso assim de repercussão mundial, né? Nunca trouxe um caso aí de outro país, né? E com isso eu irei trazer o caso desse menino de apenas 8 anos que sofreu horrores aí nas mãos da mãe, do padrasto, né, por causa de N fatores mesmo, gente. É um caso assim bem complexo. Se olhando de fora parece simples, mas se você olhar por entre linhas aí é bem complexo, porque esse menino já meio que foi destinado a sofrer desde o início, né? Então eu vou começar, tá bom? Bom, Gabriel Fernandes, tá? Nasceu em Los Angeles mesmo, na Califórnia, tá? Em 2005. Ele era filho de um casal de imigrantes de El Salvador, que é um país da América Central. E todo mundo sabe, né? Imigrantes ainda, dependendo de como você está num país como os Estados Unidos, não tem aquelas condições lá, grande coisa, né? O Gabriel já tinha 2 irmãos mais velhos, que eram o Ezequiel e a Virgínia. Ele era... O pai dele, eu não me recordo o nome, tá? Mas a mãe dele, não tem nem como falar, que é a Pearl Fernandes. E ele já era meio que indesejado, né? Já veio de uma gravidez indesejada por parte da Pearl. E com isso, né, assim, quando ele nasceu, né, nos primeiros dias aí que a Pearl já estava com ele, ela não queria mais ficar com ele,
E como ele tinha 2 tios homossexuais, tá? Que era o tio dele, irmão da Pearl, e o companheiro dele. Eles queriam adotar uma criança na época. E como ela não queria, meio que não queria o Gabriel, eles decidiram adotar o Gabriel, tá? Claro que não registrado, mas eles decidiram criar o Gabriel, como se fossem pais dele, tá? Ele passou 4 anos, tá? Com o tio dele e o companheiro dele. E nessa época, ele foi muito feliz, tá? Durante esses 4 anos, ele foi muito bem criado, ele foi muito feliz, tá? Resumindo, ele teve uma vida feliz, tá? E só que tem um porém, como eu já disse anteriormente, foi N fatores, tá? Para a morte dele. E um desses fatores é que os pais da Pearl, né, e também desse tio do, do Gabriel, eles meio que não aceitavam o homossexualismo do irmão da Pearl, né, do tio do Gabriel. E achavam o cúmulo do absurdo um casal homossexual criar uma criança pequena. E com isso, o Gabriel começou a morar com os avós, tá? Durante cerca de 3 anos e alguns meses, né? Ele também vivia uma vida modesta, mais feliz, tá? Mas eu acredito, né, pelo documentário, pelos vídeos dos YouTubers, eu acredito que ele era mais feliz com os tios mesmo, tá? E com isso, chegou um dia, né? A Pearl também, ela era assim, ela não tinha uma sanidade mental adequada, né? Ela era usuária de drogas, ela abandonou a escola, tá? E segundo um exame de sanidade mental que fizeram nela na época do julgamento do caso, ela tinha um QI bem abaixo do normal, tá? Então o coeficiente intelectual dela era bem baixo, tá? Então assim, eu não sei como os outros 2 irmãos dele sobreviveram a isso, né? Isso não é documentado, né? Mas eles serão testemunhas cabais nesse caso, tá? A gente vai falar mais pra frente. E teve um dia, né? Chegou um dia que a Pearl, né, usando seus poderes de mãe, chegou nos pais dela, né, que estavam com o Gabriel, e falou que ia levar o Gabriel num churrasco de aniversário. Ela levou o Gabriel, né, eles deixaram, porque era a mãe dele. Até que eles perceberam que o Gabriel não voltava, a Pearl também não voltava, e decidiram fazer um boletim de ocorrência aí no departamento de polícia de Los Angeles, né? Porque já perceberam que, na verdade, as intenções da Pearl eram outras. Ela tinha sequestrado o Gabriel. Só que, infelizmente, a polícia não quis fazer nada. Por quê? Porque como a Pearl era a mãe dele, né? A mãe biológica dele, então a polícia alegou que não poderia fazer nada, que o Gabriel ia ficar com a Pearl. Foi aí que começou o verdadeiro inferno pro Gabriel, né? A Pearl engatou, né, um relacionamento com um cara chamado Isauro Aguirre, né? Ele passou a frequentar a escola primária, porém já nos primeiros dias, nos primeiros momentos, a professora do Gabriel, a Jennifer Garcia, começou a notar certas coisas estranhas, né? Que ele fazia para a professora, né? Por mais que ele tivesse seus 7, 8 anos, ele já era muito esperto. E ele perguntou para a professora, é normal a mãe bater num filho com cinto? Aí a Jennifer respondeu, falou assim, olha, em algumas famílias pode acontecer, apesar de não ser normal. Mas e se fosse com a fivela do cinto até sangrar? A professora ficou assustada, né? E ela perguntou, mas por que você tá perguntando isso pra mim? Eu falei assim, não, porque a minha mãe e o namorado dela ficam batendo em mim com a fivela do cinto até sangrar. E ele mostrou as marcas no corpo pra ela.
até que um dia ela telefonou para uma assistente social, né, do órgão lá de proteção à criança e ao adolescente, que seria um conselho, uma espécie de conselho tutelar de Los Angeles. Eu vou tentar resumir esse caso porque a maioria dos vídeos dos YouTubers que tem é mais de quase 1 hora aí, né, porque realmente é um caso muito complexo. E até que foi passando, né, e ele foi indo na escola e às vezes não ia na escola, passava dias sem ir na escola. E todas as vezes que ele retornava para a escola, ele retornava com ferimentos cada vez mais bizarros, né? Teve um dia que ele foi com cabelo, ele teve o cabelo cortado em tufos, né? E estava com o olho roxo. Inclusive, tem uma foto no YouTube, tá? Essa foto foi próxima à morte dele. E estava o cabelo cortado em tufos, cheio de cortes aqui, cheio de ferimentos no rosto, no corpo, né? De roxos, os olhos todos roxos, né? E as crianças que estavam na sala dele assustaram quando ele chegou. Até que a professora começou a perguntar o que é que tá acontecendo, o que é que tá acontecendo, o que é que tá acontecendo. Ele falou, começou a dar mais diversas desculpas, né? Eu caí de bicicleta, eu estava brincando e caí da escada, porque onde ele morava era uma espécie de conjunto habitacional, um bairro bastante perigoso de Los Angeles, né? Onde perpetua ali a criminalidade e tinha muitas escadarias, assim, né? Como se fosse uma Coab. É uma Coab, né? Falei conjunto habitacional, né? No mesmo estilo aquele conjunto habitacional que a Eloá morava em Santo André, né? Tinha muita escadaria, é um conjunto de apartamentos, né? Cerca de uma Coab ali em Los Angeles, né? E ele vivia falando, né? Que caiu da bicicleta, que tinha caído da escada enquanto estava brincando, que ele bateu na porta, a cara na porta. Mas as lesões que ele tinha não condiziam com esse tipo de coisa, né? A gente já, com certeza, alguém aqui já caiu de bicicleta, já ralou o joelho, já bateu com a testa na porta. E com certeza o mínimo que se forma, o máximo que forma é um galo, né? E no caso dele era muito mais grave, né? Ninguém cai de bicicleta e fica com o olho roxo, né? Com os 2 olhos roxos, né? Enfim, né? Ninguém brinca, rala o joelho e arranca o cabelo junto. E a professora começou a pressionar ele, falou, o que é que tá acontecendo, Gabriel? Até que ele falou assim, minha mãe me deu um soco, o namorado dela me deu um soco, tinha várias lesões também compatíveis com queimaduras de cigarro, tá, no corpo dele, até que a mãe ligou aí novamente para assistente social, né, do departamento de Los Angeles, né. Porém, no outro dia que ele compareceu à escola, pior ainda, por sinal, ele falou para a professora que estava muito bravo com ela. E ela perguntou por quê. E ele falou que ele estava bravo com ela porque toda vez que ela ligava para a assistente social, ela ia na casa dele e ele depois apanhava mais ainda, né? E depois a assistente social vai falar que ela simplesmente não conversava com o Gabriel, né? Quando ela ia na casa, no apartamento lá onde ele habitava, né? Ele simplesmente conversava com a Pearl, ela conversava só com a Pearl, tá? E ela falava que estava tudo bem com o Gabriel estava bem, estava indo para a escola, estava bem alimentado e tudo mais, né? Já é um erro crasso, porque geralmente esses órgãos aí, eles conversam direto com com a criança, né? Já foi um erro crasso, ela simplesmente conversou com a mãe falou que estava tudo bem e ela foi embora, né? E ela nem chegou a fazer relatório, não tinha relatórios das visitas que as assistentes, foram 2 assistentes sociais, faziam,
né, no apartamento onde o Gabriel morava. Né? Elas não conversavam, elas nem falavam, chama seu filho, quero ver ele, como é que ele tá. Elas não faziam isso. Elas simplesmente conversavam com a Pearl manipulava tudo e ficava por isso mesmo, tá? E elas vão responder por isso, tá? Bom, até que perto do Dia das Mães, né, eles estavam fazendo, isso já tá perto do óbito dele, tá? Perto do Dia das Mães, eles estavam fazendo uma atividade, né, para você ver a inocência de uma criança, né? Por mais que a mãe maltratasse ele, ele ainda dizia que amava a mãe. Para ele amava a mãe, tá? Ele tinha a mãe como espelho. E ele quis participar e a professora deixou, né? E ele fez um cartaz, inclusive a foto dele com esse cartaz tem no Google, é só pesquisar, tá? Pesquisa ele na época que ele tava com os tios dele e ele perto da data de óbito. E ele mostrando um cartaz com a palavra Mon, né? E desenhos aí dele com a mãe dele, cartinhas para a mãe, né? Pro Dia das Mães. E bom, o que que ela fez com essas cartinhas eu não sei, né? Mas já dá para imaginar. E com isso, no dia, se não me engano, no dia 13 de maio de 2013, no dia 23, foi em maio de 2013, tá? O departamento de polícia, né, o 911, recebeu aí uma ligação de emergência de um tal chamado Isauro Aguirre, falando que o enteado dele não estava respirando, né? E com isso, né, chamaram a ambulância. Eles foram e orientaram ele a fazer aí a ressuscitação cardiopulmonar. Mas pelas investigações já percebeu que ele não tinha feito nada, tá? Deu mais ou menos algum decurso de tempo e assim perceberam que na verdade ele não tinha feito nada, né? Que ele não tinha feito nenhum tipo de ressuscitação, apesar dos pedidos aí dos paramédicos do 911, né? E assim, ele chegou aí ele chegou a ser transferido, né, de vários hospitais aí de Los Angeles até ir no hospital infantil mesmo. Chegou a ser internado na UTI e entubado, né? Porém, ele foi a óbito cerca de 48 horas depois. O que constataram, tá? A primeira coisa que constataram, todas as lesões que ele tinha no corpo, tá? A necropsia feita, né, segundo o médico do Instituto Médico Legal lá de Los Angeles, né? Eu falo isso porque é aqui no Brasil, né? Lá em Los Angeles eu não sei como é chamado, mas a necropsia durou cerca de 2 dias, tá? O que não é considerado normal pelos médicos legistas, tá? Para uma autópsia, uma necropsia, não é considerado normal, né? Porque tinha muitas lesões, muitas lesões. Dentro do estômago dele não tinha comida, tá? Tinha areia de gato. Porque o que que acontecia, gente? Os maus tratos eram constantes, tá? Era 24 horas só disso. Ele era trancado dentro de um armário, sem comer, sem beber, tá? Como não tinha como sair daquele armário, ele fazia as necessidades dele dentro do armário. E quando o padrasto dele, o Isauro Aguirre, via, pedia para ele limpar tudo sozinho. No caso da areia de gato, o Isauro Aguirre obrigava ele a limpar a caixa do gato e se não tivesse bom para ele, ele fazia o menino comer a areia do gato. Por isso que tinha areia de gato dentro do estômago dele. É realmente nojento, tá? Torturas eram constantes, eles faziam mais diversas torturas, batiam a cabeça do menino no vaso sanitário. Gente, na hora que fizeram a reconstituição do crime na época, tá? E tem aquele luminol, né, onde
tentam identificar, né, o lugares onde tem sangue, né, ou qualquer substância que contenha ferro, e geralmente tem aqueles marcadores vermelhos, né, que vão colocando, né, isso foi muito usado na perícia da Isabela Nardoni. E assim, por incrível que pareça, a fita vermelha acabou, tiveram que usar a fita amarela, que não era nem para isso, de tanta mancha de sangue que tinha naquele apartamento. Fizeram um exame de DNA, gente. Todas as manchas de sangue era do Gabriel, todas, tá? Todas. Agora você pergunta, né? Qual era o motivo disso, né? Qual é a motivação para toda essa barbárie? Lembra que ele foi criado pelos tios homossexuais durante 4 anos da vida dele? Então era isso. Foi por motivações homofóbicas, gente. Sim, segundo os próprios irmãos dele, né, o Ezequiel e a Virgínia depuseram, né, tanto na investigação quanto no dia do julgamento, tanto a Pearl quanto o Isauro Aguirre ficavam chamando o tempo inteiro o menino de gay, faziam o menino usar vestido, né, e espancavam o menino de vestido, né, só por causa disso, né, eles achavam que o menino era gay porque tinha sido criado durante um tempo por tios gays, né, então foi por motivações homofóbicas, segundo os irmãos deles, tá? Eles fizeram uma escuta especializada na época. Os depoimentos dele foram filmados, foram documentados na Netflix, porém foram feitos a portas fechadas, tá? Eles fecharam as portas, mas não adiantou muita coisa não, tinha imprensa ali dentro, né? Visto aí a repercussão que deu esse caso, e por isso acabaram pegando, né? O depoimento também que eles deram na investigação também foi gravado e foi colocado no documentário, né? Eles foram cabais, porque eles viram muita coisa e relataram muita coisa, tá? O irmão dele, o Ezequiel, né, depois para um investigador de polícia mesmo, e a Virgínia depois para uma policial, tá? Que também estava investigando o caso. E eles falavam que o Isauro Aguirre, que era um homem muito forte, né? Ele trabalhava como segurança, então ele levantava o Gabriel assim pelo pescoço, tá? Na parede, tá? Ele até indicava mais ou menos onde que era, que o Gabriel ficava assim levantado, né? E assim, a Virgínia também, depois a Virgínia, ela foi cabal aí nos últimos momentos de vida do Gabriel, né? Que segundo tanto o Ezequiel quanto a Virgínia, eles tentaram de alguma forma salvar a vida do Gabriel, tá? Em um dos momentos aí de tentar, né, fazer com que Gabriel mantivesse aí, né, ser uma vida, né, ele estava sem comer, ele estava morrendo de fome, né, ele estava trancado dentro do armário, como eu falei, e num dos momentos aí de distração da Pearl e do Isauro, ele pegou uma banana e conseguiu abrir um vão entre as duas portas do armário e passar essa banana para o Gabriel, tá? A Virgínia tentou tirar o Gabriel várias vezes do armário, né, para que ele brincasse com ela, ficasse um tempo fora, né, enquanto a Pearl e o Isauro estivessem fora, né? Então, e foi num desses momentos aí que causou, né, o óbito, e a policial mesmo falou assim: Virgínia, fica tranquila, você não tem culpa de nada, você só tentou salvar o seu irmão. Foi num desses momentos que ela tirou o Gabriel, né, estava brincando com ele no quarto dela, a Pearl chegou em casa e viu, né, e simplesmente pegaram o Gabriel, trancaram dentro do banheiro, espancaram o menino, abriram o chuveiro. Eles explicaram tudo certinho até que ele não conseguia mais respirar e ligaram pro 911,
né? Até que a Pearl falou pra Virginia, Virginia, se ele realmente for a óbito, né, fala para os policiais e para os paramédicos que ele caiu e bateu a cabeça no vaso sanitário. Mas ela ia dar falso testemunho? Ela não ia dar falso testemunho, né? Ela era menor de idade na época, então ela falou toda a verdade, tanto para a policial quanto para o juiz no tribunal, tá bom? Tanto a Per quanto o Isauro, eles demonstraram total frieza no julgamento, tá? A Pearl, ela, na hora que foi sentenciado, ela chegou a falar uma carta, né? E falando que pedia desculpas, que sentia muito que o Gabriel não estivesse mais aqui, que queria que ele estivesse vivo, né? Mas, claro, não ia adiantar de nada, porque fora aí do tribunal ela demonstrava uma personalidade completamente diferente, né? Inclusive, numa parte do documentário, ela começa a gritar com as carcereiras lá, falando por que não deixavam, era coisa assim, tá? Porque já faz um tempo que eu assisti o documentário, mas falavam que, ai, por que não me deixam passar esmalte na unha? Por que não me deixam me maquiar para ir no tribunal, né? E assim, ela estava mais preocupada com a beleza dela para ir no tribunal, né? E gritando lá com as carcereiras, ou seja, ela não estava nem aí para a vida do filho. Então não adiantava colocar essa carta de desculpas, né? E o Isauro demonstrou frieza, né? Apesar de uma testemunha lá que trabalhou junto com ele ter testemunhado a favor dele, ele não demonstrou nada, tá? Ele foi sentenciado a pena capital e ela a prisão perpétua sem direito a condicional, tá bom? Bom, essa foi a história de Gabriel Fernandes. Ambos foram julgados em 2016. O Isauro ainda tá no corredor da morte, ainda não tem data para ele ser executado, tá? E a Pearl tá numa penitenciária feminina próxima a Los Angeles. Bom, é isso. Essa foi a história de Gabriel Fernandes, tá? Consegui aí em 27 minutos de vídeo, né? Mas para mais informações aí tem o documentário na Netflix e tem vídeo de outros youtubers. Tem do Beto Ribeiro, tem da Jaqueline Guerreiro, tem da Joyce Rodrigues, tem de vários youtubers aí que fizeram com mais detalhes, tá bom? Eu peguei um caso brasileiro há 2 semanas atrás e hoje um caso norte-americano. Daqui 15 dias pegarei 3 casos de uma vez, tá? Que estão aí interligados, né? Porque foram feitos do mesmo ano, sob as mesmas circunstâncias e até hoje não tem solução, tá bom? E fecharemos aí o mês das crianças, tá bom? Bom, feliz Dia dos Professores também para todos os professores, incluindo aqueles que passaram por minha vida. Deem like nesse vídeo, compartilhem, né, curtam muito, porque é um caso que tem que ficar para a história, né, que não pode se repetir. E inscrevam-se no canal, tá? Me sigam no Instagram, @marinak, K de letra K mesmo, ADV, tá bom? Um beijo para vocês e até daqui 2 semanas. Tchau!